Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Opinião Regional. Hoje a gente vai bater um papo inspirador com um cara que tem fôlego de sobra, uma determinação incrível e que sabe muito bem o que é testar os próprios limites. Ele já nadou, pedalou e correu por quilômetros e quilômetros em diferentes partes do mundo. Estamos falando de um atleta que começou no triatlon há apenas 8 anos e desde então não parou mais de colecionar desafios e principalmente vitórias. Ele já encarou competições internacionais na Argentina e na Itália, é presença constante no Capixaba de Ferro e agora se prepara para um dos maiores desafios da carreira, o Ironman de Portugal, em outubro deste ano, uma prova que exige nadar 3,8 km, pedalar 180 km e correr uma maratona inteira. Tudo isso em um único dia. Além de atleta, ele é formado em educação física, atua como personal trainer e ainda encontrou tempo para voltar aos estudos e cursar nutrição, buscando unir essas duas paixões, esporte e qualidade de vida. E hoje, rodeado aqui de troféus e medalhas, a gente recebe nos nossos estúdios com muito prazer, Breno, nosso triatleta caratinguense. Seja bem-vindo, Muito Breno. obrigado pela presença aí, pelo convite, né, de estar aqui e poder bater um papo, contar um pouco da minha história, falar, né, sobre as vitórias e os novos desafios que tem por vir. Breno, antes de a gente entrar um pouco nesse mundo das competições, quem que é o Breno fora das provas? Conta um pouco sobre você, sobre a sua vida, o que te move principalmente. Então, sou uma pessoa muito, eu falo que assim, acelerada, né? Então, onde eu me encontrei no esporte para também fazer um pouco do controle, né? A gente fala que a pessoa que ela tem muita energia, uma pessoa imperativa, hoje eu falo que o melhor remédio é a prática da atividade física, né? Sim, com certeza. Então, 2010 foi quando eu iniciei a faculdade de educação física, apenas por gostar de, engraçado até falar, andar de bicicleta. Nunca tive dom com esporte nenhum, Sim. mas sempre gostei de andar de bicicleta, foi o que me motivou a iniciar a educação física, 2010. 2014 eu me formei e tive a oportunidade de começar a trabalhar em Caratinga, né? Na época eu morava em Santa Rita. Tive a oportunidade de começar a trabalhar na academia com aula de spinning. Então, continuei na bicicleta. E aí, a partir de então, essa energia que eu tenho de ser acelerado, né, descolado, gostar de estar em movimento, então fui me apaixonando cada vez mais, né, e buscando me encontrar. Comecei a correr através de colegas, né, de profissão que já praticavam a modalidade há mais tempo. Sim. E a natação, ela vem da minha infância mesmo, né? Nunca fiz aula de natação em específico para aprender a nadar. Aprendi a nadar com meu pai, tipo, é aquele famoso, vai e aprende. Se você afogar, se precisar, eu te socorro. Mas graças a Deus, ele me ensinou e assim, eu gostava, né, da natação, sabia nadar, mas não a modalidade específica de natação, nunca tinha feito o esporte. Pedalar, eu sempre gostava de pedalar e comecei a correr depois que eu me tornei profissional e comecei a viver no meio, né? Como você perguntou, antes disso, eu trabalhava com serralheria, né? Eu vim de um meio totalmente nada a ver ao esporte, à atividade física. Mas a partir do momento que eu comecei a praticar, viver no meio, eu me apaixonei. Então, assim, fui buscando, aprendendo e, graças a Deus, estou aí nessa luta diária e buscando sempre novos desafios. E unindo aí as 3 modalidades, ciclismo, natação e corrida. Exatamente, que são 3 modalidades que eu literalmente comecei do zero. Então, são modalidades que, falar assim, nunca fiz uma aula de bike, nunca fiz uma aula de corrida, nunca fiz uma aula de natação. Com a oportunidade que eu tive, eu soube aproveitar essas oportunidades e fui buscando dentro da minha profissão. Agora, Breno, conta pra gente como que o triatlon, ele entrou na sua vida de fato. Quando que você, de fato, entrou nesse esporte? Porque, como você contou agora há pouco, esses esportes foram entrando na sua vida de pouco a pouco, né? Aí eu queria que você já mergulhou direto nesse desafio. Conta aí pra gente. Isso, então, vamos lá. Tudo começou, né, quando eu tive a oportunidade de vir para Caratinga, né? Comecei a trabalhar como monitor estagiário na academia e tive a oportunidade de ir pro spinning. Conhecendo novos, né, amigos e colegas de trabalho, hoje até parceiros de profissão, de esporte também, eles falavam muito de Dexter, eles já praticavam
competições de Xterra, né? Que inclusive é uma competição competição famosa a nível mundial. Então, comecei a trabalhar, a gente começou a treinar juntos. Eu vim, que eu era gordinho, emagreci, comecei a correr bem. E aí um colega falou, vamos fazer uma prova de triatlo em Juiz de Fora, que foi minha primeira prova de triatlo em 2016. Então, de 2014 a 2016, foi onde eu comecei a conhecer esse mundo do triatlo, né? De ouvir falar e ver os colegas já praticando. E aí, como eu te disse, sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre motivado. Desafio, o que me move é desafio. Surgiu essa oportunidade, eu falei, eu vou encarar com vocês. E aí falou, mas você sabe nada? Eu falei, eu sei nadar, não morro afogado não. A partir de então, comecei a praticar a natação como treinamento, né, em 2016, unindo ao mountain bike, que foi minha primeira, como diz, minha primeira paixão dentro do esporte, né, que no mundo da bicicleta existe o mountain bike e existe o speed, né, que é o road em asfalto, bike de velocidade. Mas eu comecei nas provas de off-road, que é o Xterra em 2016, em Juiz de Fora. Que por si foi uma primeira prova que eu participei, que foi essa medalha aqui. Logo de cara, logo de cara já fiz, já consegui um pódio na época, se eu não estou equivocado, em terceiro lugar na minha categoria, em Juiz de Fora. Mostrar aqui a medalha para o pessoal de casa, quem está nos assistindo. Primeira vez, primeira competição, já trouxe uma medalha. Já trouxe uma medalha. Então, bacana. Assim, já começa a construir a história aí. De lá para cá, né, nunca mais parei. Fiz várias etapas do Xterra, porque existe o Xterra Brasil, né, então são várias etapas, sim. Existe um ranking. No ano de 2019, eu fiquei segundo colocado na minha categoria dentro do ranking do ano, né? Sim. Então eu competi em várias provas e fiquei em segundo lugar dentro da categoria, em 2019. Nesse mesmo ano de 2019, em uma prova em Ilhabela, no Xterra, o Xterra veio para o Brasil, a primeira prova em Ilhabela, São Paulo. E essa prova de Ilhabela era uma prova que ela vale vaga para o Mundial que acontecia no Havaí. Então, assim, o Mundial do Havaí, do Xterra, que é no Havaí, em vários países do mundo ele tem as seletivas. E essa seletiva foi em Ilhabela. Em 2019 eu consegui qualificar, só que por motivos burocráticos eu não consegui ir para o Havaí, né? Fiquei um pouco chateado, mas eu sou um cara de cabeça boa, muita fé, e eu sempre ponho que o que é para ser meu é meu, o que não é eu não vou insistir. A minha oportunidade vai chegar. Então continuei fazendo essas provas de Xterra, depois entrou o Capixaba de Ferro com provas de asfalto no meio desse trânsito aí de triatlo. E aí, no ano de 2021, eu me qualifiquei novamente para outra etapa de Mundial do Xterra, que aí foi essa medalha que eu competi no norte da Itália, numa etapa de Mundial. Essa aí foi... Que bacana. Então eu estava entre os melhores atletas do mundo, né? Eu me qualifiquei para estar lá. É o campeonato mundial do Xterra. Campeonato mundial. Então, ou seja, eu estava entre os... Vou mostrar aqui a medalha para o pessoal. Bacana, bacana demais. Parabéns. Parabéns, eu estava, né, entre esses atletas aí no Mundial do Xterra. E tenho, entre outras provas aí também de desafio. Que desafio, viu? Sua primeira competição do Xterra foi em Juiz de Fora. E qual que foi a sensação de cruzar ali a linha de chegada, cara? Ali, a primeira linha de chegada. Cara, é muito emocionante. Como disse, eu falo que o dia que a emoção acabar, eu acho que é porque acabou tudo, a inspiração. Eu arrepio quando eu conto de tudo que isso aqui eu tenho história. Eu tenho centenas de medalhas, centenas de competições, e eu te conto a história de todas. Essa de Juiz de Fora, por exemplo, como foi minha primeira, aquela ansiedade de largar, de estar competindo, cara, me motivou assim muito, e eu fico muito feliz, e eu até emociono quando eu chego, porque é toda uma história por trás para você conseguir chegar ali. E tudo que eu me proponho a fazer, eu faço o melhor. Então, toda prova que eu largo para poder ganhar. Eu treino para poder ser o melhor e estar competindo entre os melhores. Então, não é todo dia que vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou quinto, dependendo do pódio. Mas o mais importante, a medalha que eu trago, quando eu finalizo, é que eu concluí o meu trabalho
de uma forma com excelência. Ou seja, cada esforço valeu a pena. Cada esforço valeu a pena, exatamente. E o triatlon, ele tem uma particularidade de exigir preparo para três modalidades, como a gente já mencionou aqui, diferentes. Como que foi essa adaptação no início? Cara, é um pouco difícil pela rotina de conseguir horário para treinar, conciliar com o trabalho, né, com as responsabilidades do dia a dia. Mas eu sempre falo, quando você quer, você se organiza e faz. Uma coisa que eu brinco muito com alguns alunos, atletas, que, né, inspiram, vê a minha luta diária. Sim. E fala comigo que não tem tempo. Aí eu falo, mentira. O que você faz de meia-noite às 6? Aí eu durmo, vai então ótimo. Então se você se organizar para acordar mais cedo, o dia de 24 horas ele é igual para todo mundo. Então você se organiza que você vai conseguir. Disciplina. Disciplina, exatamente. Eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã, 4h30, 4 horas se precisar. Se o meu dia estiver muito corrido, eu diminuo no sono, aumento o meu dia. Eu preciso de treinar. E você treina todos os dias, praticamente? Treino 7 dias por semana, média de 2 a 3 horas por dia, né? Entre as modalidades específicas de bike, natação e corrida, tem a musculação. Eu me encontro um horário para poder fazer um pilates, que é, né, muito importante essa questão de mobilidade, flexibilidade. Sim. Então, assim, o dia de 24 horas meu é acelerado. Deveria ter mais horas para você conseguir. Mas eu falo mais. que Deus é tão perfeito, ele fez as 24 horas que dá para ser feito o que você precisa de fazer. É isso aí, Breno. Olha só, o nosso bate-papo tá super bacana. Eu quero saber um pouco mais da sua história, das suas conquistas. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. E olha só, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar sobre as conquistas e desafios do Breno e como foi competir em lugares incríveis, como Itália, Argentina. A gente já falou um pouquinho, mas vai falar um pouco mais. Não saia daí, porque a Opinião Regional volta já já. E estamos de volta com Opinião Regional. Eu estou aqui rodeado de medalhas, troféus do triatleta Breno, aqui no nosso programa, falando um pouquinho das suas conquistas, dos seus desafios. E bora conversar, Breno. Você já competiu na Argentina, na Itália, e agora está se preparando para Portugal, para competir lá em Portugal. Entre todas essas experiências, qual foi a mais marcante para você até agora e por quê? Cara, a mais marcante para mim de todas, né, em Ushuaia 2018, que é esse troféu aqui que eu também foi na Argentina, na Argentina, isso foi uma corrida, né, uma corrida na montanha de 21 quilômetros na neve. E aí eu trouxe a minha medalha e também consegui um pódio lá e trouxe um troféu. Uma prova muito difícil porque... Segundo lugar? Segundo lugar na sua categoria. Exatamente. É uma prova muito difícil porque é uma prova de baixa temperatura, uma prova totalmente na neve. Foi no Parque Cerro Castor. E você nunca tinha feito essa prova na neve? Nunca com condições de neve? Nunca nenhuma noção de neve. Porém, a gente sempre procura aclimatar, buscar o mais próximo do que vai ser. Como que aqui no Brasil a gente não tem essa condição de neve, foi no período de agosto essa corrida lá em 2018. Nós usamos o Pico da Bandeira como estratégia de prova de treinamento de frio. Então foi um dia que a gente organizou de frio lá no Pico da Bandeira, né? Fizemos um ataque à montanha com baixa temperatura, já usando todo o material que a gente iria usar nessa prova. Sim. Então, assim, eu fui já para a prova com um pouco de experiência e sensação do que é correr no frio. Mas só lá eu consegui realmente sentir na pele o que é correr em temperaturas negativas. Cheguei a pegar menos 5 graus em alguns pontos da montanha. Mas dentre todas essas, cara, a que mais me marcou e me deixou mais forte, eu falo que todas me deixam mais forte. Como pessoa, como atleta, como tudo na vida, como até o trabalho. Quando eu digo ser forte, saber lidar com situações difíceis. Essa prova de 2023, que foi meu primeiro Ironman da marca, que é essa prova aqui, que foi em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, Santa Catarina. Vamos mostrar aqui
A medalha. Essa prova... Foi difícil. Essa foi difícil, né? Que é o Ironman, que nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros, né? Que finaliza com a maratona. Nessa prova, eu, né, me preparei o máximo que eu pude, né? Sempre fazendo o máximo para poder entregar um bom resultado, né? Eu me cobro muito para fazer com excelência o que eu me proponho a fazer. Então, essa prova eu criei uma estratégia que eu iria finalizar ela na casa de 11 horas, né? 11 horas de prova desde a largada. Então, é uma prova que você tem que ser autossuficiente, você não pode ter auxílio de ninguém. A partir do momento que deu a largada, você tem que estar preparado para a sua suplementação, para a sua alimentação, para a sua hidratação. Você não pode ter ajuda externa. Então, me preparei para fazer uma prova em 11 horas, né? Fui para essa prova, fiz uma natação conservadora, que não é o meu forte a natação. Sempre busco fazer uma natação conservadora, para que quando eu vá para o ciclismo, que é a minha modalidade favorita e o meu esporte que eu consigo destacar mais, eu fizesse uma boa bike, de forma que eu entregasse os 180 quilômetros inteiros, para que depois eu corresse a maratona e finalizasse dentro do propósito. Só que nesse dia em Florianópolis o tempo virou. Então, a largada foi às 6 da manhã, debaixo de chuva e frio. Então, a gente já largou com um clima totalmente adverso, difícil. Então, eu fiz a natação, né, saí da água, comecei a fazer o ciclismo com muita chuva e frio. Então, ali já aumenta o desgaste. Então, se você faz um cálculo de suplementação para um clima seco, para um clima de frio... vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, são estratégias diferentes. Então, comecei a desgastar com certeza um pouco mais, para o corpo proporcionar energia para manter a temperatura corporal. Saí para pedalar, para correr bem. Fiz uma transição, fiz um excelente ciclismo. Só que lá em Florianópolis são 4 voltas de 10 km e 300, mais ou menos, para finalizar 10 km e meio, para finalizar os 42 km, né? Então, eram voltas que a gente voltava na parte final da prova, pegava uma pulseira, que a gente vai recebendo pulseiras de identificação para você não perder também a volta e não acontecer nenhum problema. Na minha segunda volta, o meu macaquinho de triatlo, né, o macaquinho que tem o fecho, que é a roupa que a gente faz toda a prova com ele estourou o fecho. Então, nesse momento que ele estourou, ele abriu e eu fiquei com o peito, aberto, exposto ao vento e frio. E nesse clima em Florianópolis, o dia finaliza mais cedo, então a noite ela chega mais rápido. Então nesse dia, na segunda volta, eu já comecei a sentir frio. E até é engraçado, eu tenho fotos que eu guardo, que numa volta que eu, para fazer o retorno, para abrir a terceira volta, nisso já com o macaquinho aberto, algumas pessoas que me conhecem, torcendo, falaram, pô, Breni, você tá tirando onda aí com a camisa aberta. Só que quando eu tô em competição, eu concentro... Eu ouço, mas eu não vou te responder. Eu canalizo toda a minha energia. E aquilo assim, eu pensei comigo, gente, vocês não estão sabendo o tanto que eu estou sofrendo aqui. Eu estou sentindo frio, eu estou concentrado para tentar manter a minha temperatura. E nisso que é o pace, né, que é a velocidade por quilômetro, começou a cair. Eu tinha uma estratégia de prova para terminar a maratona em 3 horas e 40, mais ou menos. Esse pace começou a subir de acordo com o que eu comecei a quebrar. Comecei a sentir cãibra, comecei a sentir muito frio, hipotermia. E aí eu comecei, nesse momento, aí é onde entra a resiliência, a força mental, eu comecei a pensar em tudo isso. Nas pessoas, no meu trabalho, no que eu me propus a fazer. E eu falei, eu não posso desistir, eu não vou desistir, eu vou finalizar. E aí eu tenho uma coisa que eu penso o seguinte, se eu caminhar, eu vou continuar sofrendo, porém eu vou continuar sofrendo por mais tempo. Se eu tentar manter uma corrida que seja de uma velocidade menor, eu vou continuar sofrendo, mas eu vou acabar num tempo excelente. E aí eu comecei a repetir uma frase naquele momento de dor que eu estava sentindo, conversando comigo mesmo. A dor é passageira, a glória é eterna. Eu sabia que a dor ia passar quando eu cruzasse a linha de chegada. E a glória seria eterna, que é esse momento que eu estou contando, a minha medalha que eu recebi. É tudo isso quando eu finalizei a prova. Então eu comecei a repetir essa frase na minha cabeça durante a prova, a noite caiu, o frio começou a aumentar e eu abri minha última volta. E nessa última volta, cara, eu já tava assim, é que eu falo com instinto animal.
Eu já estava meio que dando uns gritos, uns urros e fazendo força de forma que eu gerasse energia para o meu corpo me aquecer, fortalecendo a minha mente, para eu falar, eu preciso só de terminar. E assim, eu vou terminar dentro do meu tempo proposto, que era 11 horas. E nos últimos 5 quilômetros eu consegui tirar energia, que eu consegui melhorar o tempo que eu fiz as últimas 2 voltas, e ainda acabei a prova em 10 horas e 51 minutos. Abaixo do que você previa. Abaixo do que eu previa. O meu proposto, o meu estipulado, quando eu larguei, era 10 horas e meia. Só que surgiu uma adversidade no meio do caminho que eu não esperava. Qual foi? Foi o frio, foi o macaquinho abrir, foi aquela situação difícil de energia que foi gastar mais do que eu tinha me programado. Então, assim, eu poderia ter desistido, eu poderia ter caminhado, eu poderia ter chutado o balde, enfim. Só que isso não é da minha pessoa, da minha personalidade. Eu falei, cara, eu vou finalizar dentro do que eu programei, eu arrasto, mas eu finalizo com excelência. E graças a Deus eu cheguei, me tornei um Ironman em 2023, com 10 horas e 51 de prova diretos. Bacana, parabéns. E é uma das medalhas que você mais tem orgulho. É uma das medalhas que eu mais tenho orgulho. Por conta dessas adversidades que você não esperava. Exatamente, a história, exatamente. Então... Breno, e quando a gente fala dessa próxima competição que você está se preparando, que é o Ironman, estamos falando de um desafio muito maior, bem maior. Como que muda a sua preparação para uma prova como essa? Então, essa prova do Ironman, né, vai ser a minha segunda prova na distância, ou melhor, vai ser a terceira prova, porque eu já fiz uma no Capixaba de Ferro, no Espírito Santo, na distância. Fiz o Ironman, né, em 2023, e agora eu estou me preparando para o outro Ironman, que vai ser em Cascais, em Portugal, dia 18 de outubro. Então, eu iniciei essa preparação no início desse ano, né, comecei me organizando para melhorar os meus pontos de maior dificuldade, que a princípio seria a corrida e a natação. Eu uso algumas provas como link para a prova-alvo, e dentro da corrida eu usei a Maratona do Rio, né, que é uma prova internacional também, com muitos atletas. Eu já participei dela de algumas vezes, se eu não me engano foram 6 maratonas do Rio já fiz, e eu tenho os tempos. Então eu já me propus a fazer a prova na minha melhor forma, né, para o alvo maior, que é o Ironman. Então eu entreguei a Maratona do Rio com 3 horas e 18, tendo hoje meu melhor tempo de maratona, né. Continuei os trabalhos focado na prova do Capixaba de Ferro, que eu fiz há 2 semanas atrás. Que já é tradicional no seu que calendário. Já é tradicional desde 2019, né? Essa foi meu primeiro Capixaba de Ferro, esse troféu também trouxe um troféu. Foi na categoria 25, 29 anos. Exatamente, nessa época. E aí foi nessa época eu fiquei em terceiro lugar na categoria, na distância de Half Marathon, do triatlo, que você nada 1.900 metros, pedala 90 e corre 21. É a metade da distância do Ironman Full. E aí, nesse penúltimo domingo agora, retrasado, eu repeti essa mesma prova que foi a primeira em 2019 e me consagrei campeão na categoria. 30, 34 anos, 30, masculino, 34 primeiro anos. lugar. Primeiro lugar na categoria. De ferro. Exatamente. Foi uma prova que eu usei como estratégia. Essa prova você fez em quanto tempo nesse primeiro lugar? 4 horas e 40. E você esperava quanto? Previa? Não, quanto? Eu calculava umas 5 horas de prova. Mas a prova saiu melhor do que o programado. Então, ou seja, é um sinal que eu estou no caminho certo e meu corpo está respondendo de forma excelente. Eu terminei a prova em 9º lugar geral, com 4 horas e 40, e me consagrei campeão da categoria de 30 a 34 anos hoje. Então, 25 a 29 em 2019, agora em 2025, 30 a 34, campeão na categoria. Bacana, e isso já serviu para você como uma base para o Ironman agora em Portugal. Exatamente. Em outubro, vai ser em outubro, não é isso? Em outubro, dia 18 de outubro, se Deus quiser, eu largo em Portugal, em Cascais. E aí eu tenho a expectativa, né, construir também, que é uma prova que eu já comecei a estudar a altimetria, o mapa da prova, que a gente faz todo um estudo para uma estratégia de prova, né? Como eu não vou ter tempo para chegar com muita antecedência, então eu tenho que me adaptar a prova aqui com o que eu tenho, né? Com a altimetria da rodovia que nós temos aqui na região. Enfim, essa prova eu tenho ela como estratégia, fazer ela próximo de
12 horas, abaixo de 12 horas. Mas eu acredito que ela vai sair melhor do que o programado. Eu sempre falo assim, eu sou um pouco conservador, talvez até demais. Porque uma palavra que eu não gosto de usar chama-se frustração. Porque às vezes se eu coloco uma meta muito no limite da corda, e talvez eu não consiga cumprir dentro do limite, pode acontecer uma frustração. E essa frustração não é legal. Ninguém quer se frustrar. Então eu prefiro ser conservador, fazer o melhor e falar, realmente eu estou bem, me preparei bem. Então essa prova de Cascais eu espero terminar ela abaixo de 12 horas, na mesma proporção que foi o Ironman. É uma prova autossuficiente, né? Eu estou em outro país, vou ter que me adaptar às condições climáticas da prova. E lá vai ser outono. Então assim, a gente está aqui agora mais ou menos na mesma equivalência de temperatura que eu vou ter lá. Então estou procurando me adaptar ao máximo, nadar na piscina gelada, sentir um pouco de frio, né? Buscar aclimatar o corpo na temperatura ambiente que eu vou me propor a prova. Antes de chamarmos o próximo intervalo comercial, como todo atleta precisa de patrocínio. E esse patrocínio para você também é importante, né? Exatamente. Então, eu fico muito feliz que eu tenho vários patrocinadores, né, que me apoiam, acreditam no meu trabalho. E uma das palavras, umas frases também que eu uso muito, é acreditar no poder transformador do esporte. Que através do incentivo ao esporte, que eles me incentivam, me apoiam, me ajudam, né, a minimizar o custo. Não custeia totalmente, mas me ajuda muito. É motivar outras pessoas a também se promover ao esporte, se promover à saúde. E assim, entre esses patrocinadores, eu tenho desde 2019 2 patrocinadores oficiais, que é o Nadinhos Restaurante em Ubaporanga e a Frical Alimentos aqui em Caratinga. Então são patrocinadores que estão comigo desde quando... Patrocinadores fiéis. Fiéis, exatamente. São empresas, mas além de empresas são amigos. Eu tenho um contato próximo com eles e eles acreditam, são praticantes também do esporte. Então são pessoas ativas. E para essa temporada agora de 2025, mantenho esses patrocinadores. Também tenho o apoio hoje do Café Rio Preto. Tenho o apoio também do Trindade Bar, né? São pessoas que são amigos, alunos também, que acreditam nesse poder transformador do esporte. Então é Frical, Café Rio Preto, Nadinhos Restaurante, Trindade Bar. Então tem esses patrocinadores que estão aí junto comigo, me apoiando e acreditando. Que bacana, é bacana demais, cara, bacana demais, e eu acho super bacana você levar o nome da nossa cidade aí para outro país, para outros estados, é bacana demais, cara. E o nosso bate-papo não terminou não, viu? A gente vai para um intervalo rapidinho aqui novamente. E olha só, no próximo bloco a gente vai falar sobre a vida profissional do Breno, sua atuação como educador físico, o novo caminho na nutrição e dicas também para quem quer começar aí no esporte. Fica com a gente, porque a Opinião Regional volta já já. Olá, estamos de volta com Opinião Regional, recebendo aqui o nosso triatleta caratinguense, o Breno. Seja bem-vindo, Breno, aqui em nosso estúdio. Breno, você é formado em Educação Física, atua também como personal. E como que esse conhecimento influencia nos seus treinos e também na prática, né, do triatlon? Então, eu sou educador físico, me formei em 2010 a 2014, aqui em Caratinga, no Centro Universitário. Isso influencia de forma direta, né, na construção de macrociclos de treino, né, respeitar periodizações de treino e saber fazer de forma correta, respeitando o processo fisiológico do corpo, questão principal de recuperação, né, que descanso é treino também. Então, diretamente, como profissional, eu consigo construir de forma concreta para que não aconteça lesão, não aconteça nenhum contratempo aí durante as preparações para as provas.
E agora você também está cursando aí nutrição, a gente já falou aqui no início do programa também sobre isso, e é uma combinação perfeita com o seu trabalho atual. Nutrição, educação física, e o que te motivou a investir nessa nova formação também? Exatamente. Voltei para a faculdade 10 anos após me formar, né? Graças a Deus, construí uma história bacana na área da educação física, sou muito feliz no que eu faço, eu amo o que eu faço. E a nutrição, ela é a aliada principal, porque nós somos o que nós comemos. A resposta do corpo é o que você come. Então você tem que alimentar bem para você estar bem para fazer as demais necessidades, trabalho, atividade física. Então eu vi a necessidade, quanto atleta e quanto profissional, de entender um pouco mais, de compreender, ter o conhecimento da atuação fisiológica do alimento, qual alimento é o melhor, qual alimento eu não devo consumir, e essas estratégias principalmente de prova, porque eu vejo a carência do profissional nutricionista esportivo atuante na atividade física, porque nós temos vários nutricionistas muito bons na cidade, esportivos, porém eles não têm, eu falo que é um feeling fino do que realmente acontece durante a atividade, do que você propõe para o seu atleta. Então eu, como atleta, sendo um futuro nutricionista, né, me graduando, eu vou conseguir entender, implementar durante a minha atividade alimentos eficientes para o resultado 100%. Para o seu rendimento. Para o meu rendimento e assim, quando formado, poder atender outros atletas também, né, respeitando a individualidade de cada um, que isso é muito importante. Né, existem vários esportes. Então, cada esporte ele tem uma demanda de gasto energético. Então, mas o compreender da atuação fisiológica do alimento para o atleta de forma direta, porque eu sou atleta, isso vai impactar de forma muito positiva na minha área profissional da nutrição. Agora, cara, uma curiosidade, assim, como que é a alimentação de um triatleta? E tem que ter muita hidratação também. Exatamente. Cara, eu falo que a alimentação, ela começa, né, vamos lá, eu tenho que sempre buscar um aporte energético de muita energia para quando eu estou fazendo atividade, para a minha recuperação e na noite anterior uma nova alimentação, né, continuação à janta, para que o meu organismo faça a retenção de glicogênio com aquele nutriente ali de estoque, para que no outro dia eu já tenha energia resguardada dentro do músculo para poder efetuar as atividades e assim se dar seguimento, né, nos exercícios. Eu tenho, né, aí você calcula a sua dieta, né, você faz uma hidratação um pouco maior do que uma pessoa normal, porque o gasto é maior. E não é somente água, são eletrólitos, são fontes de nutrientes e minerais que você perde no suor. Então, quando você está suando, você não está perdendo somente água, está perdendo entre outros nutrientes. A hidratação é mega importante, porque se faltar água, eu brinco que é um dos exemplos simples que a pessoa compreende. É com o carro, se deixar acabar a água, o motor dele vai fundir, ele vai ferver. Vai parar. Vai parar. E a alimentação é a mesma coisa. Se eu não conseguir entregar um aporte de nutrientes, de energia suficiente, a minha máquina não vai funcionar. E aí eu brinco que existe um carboload, né, que é um carboidrato dobrado no dia anterior à atividade física. Então, desde o almoço na sexta-feira a uma janta mais cedo, eu meio que dobro a quantidade do que eu alimento dentro da minha necessidade, né, isso é individual, para que no dia seguinte eu acorde. Não preciso de tomar um café muito pesado, porque aquele café da manhã não será o meu aporte de energia. Eu falo que é o início da chama. Ele vai acender a chama e durante a atividade o que eu ingerir na sexta-feira, na quinta-feira de forma adequada, está estocado no meu músculo e o corpo dá sequência sem entrar em fadiga. Bom, agora eu queria que você falasse um pouco sobre quem deseja começar nesse esporte, no triatlon. Simplesmente melhorar a saúde? Qual seria o primeiro passo, assim? Cara, o primeiro passo eu falo, como se diz, levantar e sair do sofá, começar a praticar uma atividade física. Seja ela uma caminhada, né? Hoje nós temos a Avenida da Aerogrossi, que é um ponto
turístico de atividade física. Você quer praticar uma atividade física, você ir lá, você nunca vai estar só, sempre vai ter alguém. Então, inicia com o básico. Uma caminhada, a partir da caminhada você pode iniciar a corrida, a natação. Hoje nós temos também muitos ciclistas na cidade, lojas de bicicleta na cidade. Então, você pode iniciar com o básico, né? Iniciando com o básico, você busca o profissional, né? Que é o mais importante também. Você tem um profissional lá ao seu lado para programar o que você tem que fazer. Então, busque um profissional que vai te trazer segurança, vai te proporcionar um ciclo de treinamento adequado para que você consiga praticar as modalidades, que seja corrida, natação e a bike, enfim, o triatlo. Eu falo que assim, hoje na cidade nós temos poucos triatletas, né? Temos praticantes aí de várias modalidades, mas triatletas nós temos poucos. E eu sempre falo que eu chamo todo mundo para fazer triatlo, porque treinar sozinho às vezes é ruim. Então, se você tem vontade de fazer o triatlon, quer começar, busque o profissional. Nós temos hoje, graças a Deus, aí, alguns profissionais que trabalham diretamente com o triatlon também, que são colegas de trabalho. Até mesmo eu, se você tiver interesse, né? Busca e, assim, é um prazer te orientar, te ajudar, auxiliar a iniciar nesse mundo, num mundo novo. Porque é muito legal, cara. O triatlon, eu brinco que é mais do que nadar, pedalar e correr. É um mundo novo, é um estilo de vida. O triatlo é estilo de vida. E agora, pra gente finalizar, depois do Ironman em Portugal, o que vem pela frente aí, cara? Cara, aí eu, como disse atrás também no início do bate-papo, eu sou uma pessoa movida a desafios. Eu já me inscrevi para 2026 nessa mesma prova do Ironman em Florianópolis. E aí a minha meta lá é uma meta mais ousada agora, né? Qual que é a minha meta lá agora? Como eu já conheço, vou trabalhar para isso. Minha meta é fazer abaixo de 10 horas essa prova que eu entreguei com 10 horas e 50 minutos. É a mesma prova, mas porém você pretende fazer no menor tempo. No menor tempo, possível. Exatamente. Então agora eu tenho uma meta pessoal de fazer a prova mais rápido. Então, ou seja, eu já volto de Portugal, né, com essa prova, se Deus quiser, concluída, que é o meu objetivo, concluir a prova. E aí eu tenho um período de descanso, que o corpo ele necessita de descanso, né? Vou dar um passeio e até mesmo quando voltar para o Brasil, vou descansar uma semana ou duas de forma mais leve e já viro a chave novamente para a prova de 2026. Então, ou seja, de outubro a maio eu já entro em outra preparação para outra prova de Ironman. Então é também essa questão de paciência. Paciência, tijolinho por tijolinho, faz uma base sólida para que Deus abençoe, você faça a conclusão com excelência. Entendeu? Cara, e olhando assim a sua dedicação, a sua resiliência, eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar esse tempo aí que você pretende lá em Florianópolis. Não há dúvidas disso. Se Deus quiser. Breno, cara, parabéns. Eu Muito agradeço. obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui nos nossos estúdios, contar um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigado mesmo por compartilhar a sua história com a gente. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo se inspirou a talvez até mesmo entrar no esporte. Eu fico muito feliz e agradeço mesmo pela oportunidade de poder vir falar. Eu sempre fico feliz, todo mundo que às vezes me encontra na rua, às vezes, tendo a oportunidade agora aqui nesse bate-papo muito legal com você de contar um pouco da minha história, contar um pouco da trajetória e chamar mais pessoas para poder vir participar, praticar. Vai ser um prazer imenso poder auxiliar, poder ajudar, contar um pouco da minha história. Sim, eu sinto prazer porque isso é o meu estilo de vida. Eu vivo isso todos os dias. Então, às vezes a pessoa fala, mas você não cansa? Quando você faz o que você gosta, é o seu estilo de vida, a sua rotina. O cansaço é o de menos. É o de menos, exatamente. Cara, assim, boa sorte mesmo lá em Ironman de Portugal. Em nome da TV Sistec, eu te desejo sorte e eu espero que você volte aqui para contar sobre essa vitória lá. Vai ser um prazer poder voltar aqui e contar para você como que foi e se deu tudo certo. Indica seu Instagram aí para quem quiser acompanhar o seu trabalho, suas conquistas, conhecer o esporte. Meu Instagram é Breno Personal Trainer. Vou deixar com você @ depois, se você coloca também disponível. E é um prazer poder auxiliar, orientar, bater um papo com quem tiver interesse. Tá joia? Fico à disposição.
É isso aí. E você que nos acompanha, continue ligado no Opinião Regional e não se esqueça, o nosso programa está sempre de portas abertas para histórias que inspiram. Um grande abraço, até a próxima.